Ele deixou o telefone sobre a mesa de mármore como quem abandona uma arma, sem alarde, com a distância que o poder exige. A luz da cidade entrava pela janela da cobertura em faixas amarelas, desenhando os limites do seu território. Na tela, centenas de bolinhas vermelhas, sinais de pequenas emergências, convites, exigências, todas elas descartadas pela mesma decisão administrativa. Ignorar. 101 bolhas do mundo externo esperando uma autorização que não viria. A 100ª mensagem, porém, não era uma cobrança corporativa, não era uma proposta de aliança nem uma acusação velada. Eram 2 palavras curtas, sem pontuação. Um pedido que parecia arrancado do fundo de uma respiração. Socorro, por favor. Min Jun Park sentiu um deslocamento no centro do peito, como se alguém tivesse tocado uma parte de si que ele costumava manter coberta. Não era a primeira vez que mensagens assim o alcançavam. A cidade inteira às vezes batia naquele vidro. Mas havia algo no ritmo daquela frase, na falta de formalidade, que a tornava diferente. Não pedia favores a ele, pedia misericórdia à sorte. Era íntima por necessidade, e a intimidade, quando era involuntária, era perigosa. Ainda assim, ele apertou os olhos, leu novamente, e deixou que uma centelha de curiosidade o puxasse para fora da calmaria calculada. O telefone voltou à mesa. Ele ergueu-se, caminhou até a janela e ficou olhando o tabuleiro da metrópole. Carros que se pareciam com vagalumes apressados, prédios que falavam através das suas luzes e, mais distante, o fio contínuo dos anúncios eletrônicos. Ele não respondeu de imediato. Ignorar era um gesto de poder tão frequente quanto respirar. Mas, por alguma razão que ele não queria nomear, ele pediu a Owen que verificasse. Owen apareceu sem cerimônia, rodando a cabeça como um vigia. Era a eficiência em forma humana. Braço direito, motorista, homem que conhecia os atalhos e as necessidades de seu chefe sem que precisasse perguntar. Quando Min Jun falou a ordem, Owen olhou para a mensagem na tela, leu e inclinou a cabeça, avaliando o tom, o horário, a geolocalização que um único toque no celular deixava expor. Broxou o GPS, disse Owen. Só um ping aproximado pelo provedor. É no lado leste. Setor hospitalar. Parece urgente. Min Jun não fez menção de surpresa. Ele guardou o silêncio que sustinha o seu reino e autorizou Owen com um aceno leve. Não porque a ação fosse necessária, ele podia delegar, obedecer ou simplesmente ignorar, mas porque queria aquela experiência devolvida. Entender o que alguém para quem a vida era apenas uma série de demandas poderia fazer quando confrontado por uma súplica tão direta. Enquanto Owen saía, Min Jun deixou que suas mãos percorressem o relógio no pulso. Pensou em Helena. O nome trouxe-se à superfície como algo deslocado no tempo, e em como era fácil para o mundo confundir gestos de compaixão com fraquezas políticas. Pensou também no pai, no silêncio cortante do Chairman Park, cuja aprovação estava sempre em balanço com o preço que ele exigia. E por baixo de tudo isso havia uma voracidade antiga, a curiosidade por ver como uma pessoa se comportaria diante do seu poder anônimo. Do outro lado da cidade, em um restaurante que cheirava a café forte e óleo de fritura, Zara Thompson enxugava uma caneca com movimentos rápidos e precisos. A cozinha era uma coreografia improvisada, pedidos que vinham em torrentes, clientes que se despeçavam em desculpas e gorjetas que mal sustentavam um mês. Ela não era a única a carregar a casa nas costas. Sua mãe lutava com um diagnóstico que fazia dos dias uma equação de dor e espera, mas era a única que sabia transformar a preocupação em um sorriso calibrado. Ela escreveu a mensagem quase como um reflexo, dedos trêmulos, uma pressa que não aceitava pensar. Não era superstição. Era necessidade. O hospital na outra ponta da cidade não tinha vaga para o acompanhante que podia pagar o que quer que fosse pedido. Era uma daquelas noites em que a sensação de ser pequena diante do sistema se transforma na urgência de pedir ajuda a um estranho. Zara não esperava um salvador. Esperava talvez um milagre burocrático. Esperava menos ainda que as setas do destino apontassem para a pessoa certa. Ainda assim, quando a mensagem foi enviada, a ideia de que alguém pudesse chegar, mesmo um desconhecido, era um consolo íntimo, um fio mínimo de esperança. O carro de Owen parou na esquina do restaurante com a precisão de uma atração magnética. Ele ficou observando, comunicando com um olhar, medindo a reação de Zara antes de se aproximar. Quando a porta se abriu, quem saiu foi alguém que não dispunha do sorriso, mas da presença. Min Jun Park, em uma versão que o mundo raramente via fora do gabinete. O terno estava impecável, a expressão era calculada e ainda assim havia uma suavidade nas sobrancelhas que não era gesto de arrogância.
Era a suavidade de quem tinha decidido por um instante ser apenas humano. Zara o viu e não pensou em chefe, poder ou título. Viu um homem que se aproximava com a leveza de quem tenta não assustar. Seu instinto foi recuar. Eles treinam as respostas naquele trabalho. Nunca se deixar enganar por aparências. Nunca aceitar o que não se pode pagar. Zara guardava um ceticismo nas palmas das mãos. Senhora Thompson. Owen tentou o território dos formalismos. Perezosamente Zara virou-se. Queria confirmar que aquela aparição não era parte de uma pegadinha. Além de não ter milho no café de hoje, não sei o que mais você quer, respondeu ela leve, como se cada palavra fosse um escudo. Min-jun sorriu, curto, sem intenções publicitárias. Encontrou o nome na ficha que Owen havia mostrado, como se pedir autorização fosse um procedimento automático. Ele não queria o teatro, queria apenas, por enquanto, experimentar a interação sem que as linhas da sua vida interferissem. Recebi sua mensagem, disse ele com voz que não exigia gratidão. Posso levar você ao hospital. Havia uma tensão fina entre a oferta e a vontade de Zara. Ela pensou na mãe, no relógio que não queria avanços, no número da cama que Lucas, o enfermeiro da noite, não conseguira garantir. Poupando resignação e orgulho, ela fez o que sempre fazia quando a necessidade falava mais alto. Mediu riscos, testou limites. Não aceito esmola, disse ela prático, levantando o olhar. Havia uma firmeza na palavra que não pedia discussão. Min-jun incluiu na resposta a possibilidade de transporte e de pagar as despesas hospitalares. Owen estendeu um envelope discreto, mas Zara empurrou a mão para trás quase como se sentisse que o mundo queria comprá-la e que ela não era mercadoria. Havia diferença entre ajuda e caridade, ela sabia, e a linha entre ambas precisava de autorização. Você pode me levar. Isso é tudo, afirmou. Não quero dinheiro, não quero favores. Ele assentiu. Não se sentiu ofendido. Donos de impérios aprendem a separar o que oferecem da forma como o outro aceita. Era um pequeno teste de vontade. No caminho, o carro passou por ruas que brilhavam sob chuva leve. A cidade parecia um rio de neon. Min-jun olhou para Zara de lado e percebeu as marcas de cansaço em seu rosto. As olheiras que não eram apenas por noites de trabalho, mas por noites em vela ao lado de uma mãe que revezava esperança e dor. Ele fez uma escolha curta e silenciosa, não perguntar. Perguntar poderia significar utilizar a história dela como capital emocional. No hospital, Owen encaminhou-os com a discrição que conhecia. Min-jun ficou na sala de espera, observando as formas cansadas dos acompanhantes, as revistas com capas que prometiam milagres fáceis, as máquinas que bipavam com uma cadência indiferente. A presença dele ali era um desajuste que a maioria não soube interpretar. Um homem com lenços caros e sem nome em um espaço que vivia da simplicidade. Zara entrou e saiu do quarto de sua mãe com uma eficiência que beirava a dureza. Tocou o braço da mulher como se tocasse algo frágil, e ainda assim essencial. Disse palavras que não precisavam ser doces para serem verdadeiras. Instruções. Lembranças de quem era a filha. Eles trocaram pequenas confidências que não se transformaram em uma lágrima decisiva. A prática delas acompanhava uma história inteira de sacrifícios. Quando Zara voltou à sala, Min-jun estava de pé, um envelope fechado na mão. Owen estava perto da porta, falando baixo com a recepcionista. Não quer que eu dê isso, disse ele antes que ela visse segurando o gesto de oferecer. Já disse, respondeu ela firme. Quer ser útil? Acompanhe-me até a farmácia. Espere lá fora. Não transforme meu problema em um favor seu. A recusa foi uma afirmação. Min-jun baixou a mão. Afastou a possibilidade de comprar o respeito dela. Ao invés disso, deixou algo mais difícil. Tempo. Tempo é um recurso raro para quem tem impérios. Oferece-lo é uma das formas mais honestas de ajuda. Ele a esperou. Observou as pessoas passando, cada uma com as suas ordens e angústias, até que um familiar saiu e procurou conforto pelo corredor. No estacionamento, antes de subirem ao carro, Zara finalmente disse o que a tinha levado a digitar aquelas 2 palavras naquela noite. Meu rosto não é um pedido, disse ela, olhando para o asfalto como se fosse possível ler os padrões das luzes nas marcas de pneu. Eu sei como o mundo usa coisas que pareço dar. Havia na voz dela uma mistura de cansaço e humor seco. Min-jun percebeu a resistência que ela exibia não como afronta, mas como defesa. Respeitá-la significava deixá-la escolher como aceitar ajuda. Ele concordou. O silêncio que se instalou entre eles não era vazio, era uma construção lenta de respeito. No carro, as primeiras frases que trocaram foram medidas e curtas. Ele falou pouco sobre o clã, nada sobre a cadeira fria do pai.
Ela falou pouco da mãe, um pouco do trabalho, desses fragmentos que constroem uma vida. A conversa foi engrenando como uma máquina que precisa apenas daquele primeiro impulso para continuar funcionando. Ele perguntou sobre o nome do restaurante. Ela perguntou se ele bebia café. Houve risos austeros. Houve trocas de olhares que começaram a desarmar as etiquetas. Eles chegaram a um acordo tácito. Não tocar no que fosse proibido. Min-jun não exigiu gratidão. Zara não ofereceu intimidade. A distância escolhida naquele momento era um respeito ministrado. Algumas semanas depois, quando o café da manhã mudou de turno e as trocas se tornaram mais frequentes, o que antes fora uma ajuda pontual começou a receber sinais de continuidade. Não significava posse. Significava para Min-jun que havia algo naquele encontro que ampliava as possibilidades do seu próprio isolamento. Eles se encontraram pela primeira vez, de fato, em Roses. Um café com flores empilhadas em quase todas as mesas e um cheiro doce que contrastava com a cidade de metal. O lugar era neutro, cuidadosamente sem ostentação. Um território onde não era óbvio quem mandava. Min-jun gostava dessa neutralidade, dava-lhe a sensação de poder sem armadura. Zara chegou com a camisa do trabalho ainda por dentro do avental, como se a rotina fosse uma segunda pele que não podia abandonar. Havia no gesto dela uma economia de movimentos que não deixava espaço para exageros. Ela sentou-se com as costas retas, segurando o copo com as duas mãos como se segurasse uma promessa. É estranho, disse ela depois de algum tempo, provocando uma conversa que evitava o centro do assunto. Receber ajuda e não saber se é por pena ou por estratégia. Min-jun deixou a caneca do lado do pires, notando o modo como a luz batia na pele dela, sem que houvesse em seu olhar a possessividade que tantos esperavam. Ele respondeu com franqueza controlada. Talvez seja uma mistura das duas, admitiu. Mas eu não queria que você se sentisse comprada. O silêncio que se seguiu foi menos um sinal de desconforto, e mais um reconhecimento de que verdades assim não são simples. Havia naquela mesa uma química que não precisava de toques para existir. Os diálogos se tornaram mais corajosos. Ela falou sobre os sonhos que havia deixado em pausa, seus planos para voltar a estudar, a culpa por não conseguir conciliar tudo. Ele falou com muito cuidado sobre o fardo do nome Park. Não a história delatada, a violência, as negociações sujas, mas aquilo que crescia dentro dele ao herdar um império, a sensação de que cada escolha era observada, cada sentimento pesado por uma história anterior. Há coisas que não posso mudar, disse ele, olhando para a janela como se aquela vista pudesse lhe dar resposta. Mas não quero que o meu passado dite como eu trato quem está aqui agora. Zara mediu as palavras dele como quem pesa a temperatura de um café antes de beber. Havia um ceticismo que não era indelicado. Perguntou então sobre Helena, apenas para sondar o nível de sinceridade dele. Min-jun respondeu com negociações, não com confissões. Ele não falou sobre os corredores onde segredos eram decididos. Falou sobre escolhas que por vezes ele pretendia recusar. O toque aconteceu assim, quase por acaso. Seus dedos se esbarraram quando ambos alcançaram o mesmo jornal dobrado sobre a mesa. O contato foi curto, nada proclamado, mas foi suficiente para desencadear um fenômeno estranho. O mundo inteiro se reduziu ao espaço que havia entre as mãos deles. O toque não era possessão. Era um reconhecimento físico de que havia algo comum, fraqueza, talvez, ou coragem, que os aproximava. Durante as semanas que sucederam, as visitas ao café tornaram-se um pacto silencioso. Não havia promessas grandiosas, havia pequenas concessões. Ele diminuía a formalidade. Ela aceitava que o poder poderia ser um escudo e não apenas uma armadilha. Eles se deram presentes que não significavam dinheiro. Playlists, livros usados, sugestões de receitas que a mãe de Zara gostava. Cada presente era um modo deles aprenderem um do outro, de costurar confiança em vez de comprar afeto. Maya, amiga e confidente de Zara, observava com um misto de entusiasmo e preocupação. Ela era o tipo de pessoa que fazia perguntas demais, não por maldade, mas por um instinto protetor. Quando notou que os encontros eram mais que casualidade, escreveu uma mensagem curta, carregada de curiosidade e cautela. Você tem certeza que ele é o que parece? Perguntou Maya como quem tenta ser leve e imuda de verdade. Zara desviou seus olhos do balcão e pensou. O que quer dizer o que parece? A cidade tem caras e máscaras, e nem todas as máscaras correspondem a monstros. Ela respondeu com a franqueza que vinha praticando. Não sei. Mas é real quando ri da minha piada ruim sobre sopa instantânea. No entanto, a cidade tem memória. E memórias se transformam em registros, quando as mãos certas as pesquisam. Maya, que trabalhava em turnos e às vezes vigilava notícias, recebeu um alerta no celular.
Uma matéria que mencionava o sobrenome Park, uma foto desfocada em um restaurante asiático, uma referência sutil ao clã. As correntes que as notícias percorrem eram amplas o bastante para fazer pequenas ondas. Ela não clicou para alimentar a ansiedade. Ela enviou. A mensagem chegou no momento em que Zara recolhia os pratos no balcão do Roses. Havia um ruído de pratos sendo empilhados. O som dos garçons num compasso que lembrava relógios que insistem em marcar horas de mudança. Zara abriu o link com a casualidade de quem se prepara para encontrar algo que confirme seus medos. A fotografia mostrava um homem em meio a outras pessoas, não uma imagem que servisse de acusação direta, mas o suficiente para que um nome fosse ligado a rumores. Ela não falou imediatamente com Min-jung. Não o chamou para perguntar. Em vez disso, dobrou o jornal com cuidado e guardou-o sob o balcão como quem protege um segredo que ainda não se transformou em decisão. Havia perguntas demais e respostas de menos. A agência de Zara dizia que a primeira coisa a fazer era ficar sólida, não reagir por impulso, não permitir que a curiosidade a transformasse em vítima da história alheia. Min-jung, por sua vez, sentia o peso de olhares que gradualmente o identificavam. O anonimato que havia sido por tanto tempo sua melhor armadura, começava a ser corroído por fissuras pequenas e bem colocadas. Ele notou, em conversas que antes passavam despercebidas, uma mudança de cadência. Menções, subentendidos, pessoas que trocavam de assunto quando seu nome era citado. No fundo, ele sabia que o mundo jamais deixaria que alguém de sua posição se envolvesse sem consequências. Mesmo assim, havia algo que o puxava para frente. A ideia de que existiam gestos que ele podia escolher livremente. Gestos que não seriam marcados pelo peso do legado. A companhia de Zara era, nesses momentos, uma experiência que não cabia em sua planilha de decisões. Era risco. Era vida. Uma noite depois de um turno em que a cidade parecia pulsar mais rápido do que o normal, Zara recebeu uma mensagem de Maya. Havia um artigo novo, e o nome do homem que a acompanhara aparecia ali, grande como uma manchete que quer transformar pessoas em imagens. A informação saltou da tela com a violência de quem traduz rumores em certezas. Zara sentiu um frio que não era de medo apenas. Era medo mais a necessidade de decidir. Ela tomou o jornal com as mãos que tremiam levemente e foi até o pequeno armário do restaurante. Encostou-se à porta fria, a respiração curta, como se as paredes do lugar pudessem conter a tempestade. Pensou nas noites em que sua mãe chorara sem querer ser vista. Pensou nas escolhas que fizera para que a família tivesse uma cama limpa em hospital privado por algumas horas. Pensou também no rosto de Min-jung, nas coisas que ele não dizia, nas promessas que talvez guardasse apenas para si. Ao mesmo tempo, havia uma parte dela que resistia em aceitar prontamente todas as definições que um jornal poderia impor. Existe uma diferença entre a imagem e a pessoa, entre a herança e as escolhas feitas hoje. Mas o jornal fazia com que a cidade se lembrasse de nomes que, quando vozes se juntam, parecem pesar mais do que a verdade. Naquele momento, no balcão do Roses, estando a uma distância que era suficiente para pensar, Zara fez uma decisão que seria crucial. Confrontar a informação sem ceder ao pânico. Não iria fugir, nem confrontar com lágrimas. Iriam conversar. Iriam, acima de tudo, preservar a sua agência. Ela enviou uma mensagem curta. A gente conversa hoje, depois do meu turno. Min-jung recebeu o texto numa sala que, naquela noite, cheirava a vinho caro e papel. Ele leu e percebeu, com uma clareza que o fez aceitar que o jogo mudara. Que a intimidade que começava entre eles não poderia prosperar ignorando a verdade que agora pairava sobre eles. Quero que venha. Respondeu ele. Quero que você decida se fica. A resposta foi curta, sincera, sem promessas. Havia ali um pedido e uma entrega. Ele não a puxaria por conveniência. Oferecia a chance de escolha. Zara, que sempre medira sua vida com as réguas de responsabilidades, sorriu pela primeira vez sem que fosse um ato de defesa. Era uma leveza quase proibida. O encontro foi marcado, e a cidade, que sempre foi observadora e faminta por histórias de poder, amor e queda, começou a murmurar. Gritos sutis de assinatura se filtravam entre as sombras. O clã, a festa, as noites, o nome que aparecia em revistas de fofoca disfarçadas de notícias. Mas, por ora, esse ruído era apenas um pano de fundo distante. Eles ainda tinham a possibilidade de se encontrarem em honestidade. Quando Zara passou pela porta do prédio dele naquela noite, o elevador subiu lentamente enquanto ela segurava a bolsa com força. Ao sair, a vista a atordoou. A cidade desenrolada como um mapa de luzes sob os pés. Min-jung estava ali, mais simples do que a maioria via. Sem guardas à vista, apenas uma mesa e 2 cadeiras. Havia uma tentativa de normalidade naquela sala.
como se ele quisesse experimentar a vida sem a pompa que o nome impunha. Ela se sentou. Não houve cerimônia. Eles falaram. Ela foi direta, disse que havia encontrado o nome dele em um artigo. Ele explicou, não com justificativas, mas com fatos raros, a complexidade de carregar um sobrenome que não se limita ao que se faz, mas ao que se espera. Ele contou sobre as partes que preferia não usar como arma, a culpa, o medo de repetir padrão, a vontade de mudar em coisas pequenas e íntimas. Não ofereceu absolvição, ofereceu o que podia, honestidade. Ao fim da conversa, houve um momento em que o mundo pareceu suspender. Zara ficou com a mão apoiada na borda do sofá, olhando uma cidade que continuava respirando indiferente. Em seu rosto havia uma paciência que vinha de anos de resistência. Ela disse, finalmente, não sei se quero assumir riscos que não escolhi. Mas também não posso esquecer que, às vezes, um gesto salva uma noite. Hoje eu escolho conversar. Amanhã eu escolho de novo. Min-jun assentiu, com um reconhecimento que soava como alívio. Havia entre eles uma clareza. Nada seria fácil. Haveria investidas pela imprensa, pela família, por inimigos que não perdoavam quem ousava escolher diferente. Mas naquele momento, naquela sala com vista para a cidade, havia algo puro. Duas pessoas decidindo se poderiam, com cautela, permitir que seus caminhos se entrelaçassem. Quando Zara saiu do prédio, a noite já se inclinava para o fim. Ela caminhou a passos medidos até o táxi, e só quando o carro partiu, sorriu de forma contida, como quem guardou uma vitória miúda. Do outro lado da cidade, Min-jun voltou à janela, segurando na mão o copo que ainda tinha o brilho do vinho. Ele observou a luz de um quarto que se apagava e pensou no quão absurdo era, às vezes, ter que negociar até o afeto com o passado que o seguia. Entre eles, porém, havia algo que nem a cidade nem o jornal poderiam imitar. O modo com que escolheram se ver, mesmo sabendo que outros veriam de outra forma. Era uma escolha pequena diante de um mundo que exigia grandes apostas. Era, ainda assim, o início de algo que, para ambos, significava risco e promessa. E enquanto o telefone de Min-jun vibrava discretamente sobre a mesa, o número de mensagens não lidas não era mais um emaranhado de ordens. Havia ali, agora, ecos de conversas que precisavam ser tratadas com cuidado. Ele deixou o aparelho no mesmo lugar. Não por desprezo, mas por respeito àquilo que tinha nascido naquela noite. A noção de que uma vida com outra pessoa exige mais do que poder para ser moldada. Não sabiam os dois, naquela hora, e talvez ninguém de fora pudesse prever, que o mundo estava começando a ajustar o foco sobre eles. Pequenas luzes de interesse surgiam, como as primeiras estrelas antes do amanhecer. E entre essas luzes havia aquela que, por um detalhe curioso, fazia com que um homem que ignorava 100 chamadas atendesse de forma imediata e cuidadosa a voz humilde de quem o chamara de senhor apenas por cortesia ao entregar um pedido de ajuda. Quando a cidade dormia, algo mais acordou. A possibilidade de que, entre segredos e escolhas, nascesse uma aliança construída não sobre silêncio imposto, mas sobre decisões conscientes. Ainda havia, todavia, muita estrada pela frente, e enquanto tanto ecos se formavam, notícias chegavam a mãos curiosas, e alianças antigas avaliavam a nova presença. Na manhã seguinte, ao abrir o jornal, Maya seguiu um fio que começou com curiosidade e se complicou com descobertas menores. O nome Park, uma referência a encontros noturnos, uma foto quase desfocada de um homem que, para muitos, era lenda. Ela enviou o link a Zara com uma nota curta. Você precisa ver isto. Zara leu e respirou fundo. Não era a primeira vez que o mundo lembrava aos outros quem Min-jun poderia ser. Era, no entanto, a primeira vez que ela sentiu que o que vinham construindo seria testado em público. Zara guardou o próprio telefone e, por um instante, olhou para a foto que mostrava Min-jun em uma festa há meses. Não havia nada que provasse crime, nem nada que justificasse medo imediato. Só havia nomes que, quando colocados juntos, geravam perguntas que pediam respostas. Ela fechou a página e decidiu. Iria se preparar para pedir as respostas que queria ouvir. Não aceitaria versões prontas. Escolheria em luz, se houver escolha. Enquanto isso, no escritório com vista para a cidade, Min-jun recebeu pela primeira vez em muito tempo mensagens que não foram ignoradas por capricho, alertas de aliados inquietos, chamadas que exigiam presença, nomes que precisavam ser contidos. A serenidade que mantinha se fraturou em pequenas decisões. Ele não era ingênuo, sabia que envolver-se com alguém em quem a imprensa poderia afiar a lâmina seria abrir uma janela para a tempestade. Mas havia uma imagem, a de Zara, encarando a vida com o queixo firme, que se instalara com mais força que qualquer ameaça.
Ele pensou naquelas 2 palavras que mudaram o curso da noite semanas antes. Um pedido simples, que afinal exigira dele a escolha de mostrar-se humano. A cidade, indiferente e curiosa, seguia. E no coração dessa indiferença, 2 vidas se encontravam. Uma que veio de um lugar onde decisões moldavam destinos, outra que veio de um lugar onde resistir era um gesto de sobrevivência. Entre elas, uma linha tênue se formou. Tênue, sim, mas capaz de sustentar um passo à frente. E enquanto ambos sabiam que passos futuros poderiam custar caro, decidiram ainda assim caminhar. As notícias e rumores têm um jeito peculiar de se tornarem espelhos públicos. Refrações de uma imagem que, passada entre dedos e telas, perde nuance e ganha peso próprio. Nos dias que se seguiram ao encontro no apartamento, o nome Park deixou de ser apenas uma presença nos retângulos das telas pessoais. Virou assunto em jantares, pauta em reuniões de editoria, comentário em programas que comiam expectativa. Pequenas menções se empilharam até criar uma impressão que já não se preocupava com a verdade inteira. Zara sentiu isso primeiro nas mesas do Roses. Clientes que antes sorriam sem pensar, agora traziam olhares demorados. Houve um homem que, antes de pedir o cardápio, fez uma pergunta arrancada de fofocas. Aquela história é verdade? E quando ela respondeu com neutralidade, deixou a gorjeta como quem paga por silêncio. Uma colega de trabalho cochichou atrás do balcão. Você tem ideia do que pode significar para você, Zara? Como se fosse dela a responsabilidade de carregar o impacto do nome alheio. Essas micropressões eram pequenas lâminas. Cortavam discretamente, desgastavam. Maia, com a energia que sempre teve para investir nas emergências sentimentais da amiga, foi o primeiro músculo externo a tensionar. Ela tentou construir defesas e, ao mesmo tempo, acender luzes práticas. Precisamos controlar o que sai nas redes, escreveu, mais preocupado em prevenir do que em censurar. Zara agradeceu, com um emoji que disfarçou apreensão, e decidiu agir do modo que lhe fora mais natural desde que assumira a responsabilidade sobre a mãe. Responsável, direta, sem histeria. Papel e tela, no entanto, tinham vida própria. Um tweet com mais de 1000 retweets transformou uma tarde tranquila em interrogatório público. Uma matéria que procurava contextualizar o passado do clã Park trouxe à tona uma foto antiga, um rastro de festas e figuras que a cidade lembrava com um tom de folclore sombrio. A interpretação pública começou a sugerir perigos invisíveis. A imagem partilhada pela internet sugeriu uma linha que muitos leram como associação automática. Sobrenome igual a culpa assumida. Para Min-jun, as repercussões não eram novidade, mas bateram diferente na superfície do que havia nascido com ele. Por anos aprendera a calcular impactos, a distribuir riscos e a enfeixar crises num protocolo que, nas mãos certas, parecia resolver. Agora, o cálculo incluía algo novo. Alguém que escolheu, por vontade própria, entrar naquela esfera, sem pedir, porém com uma expectativa legítima de transparência. Ele não queria tornozelos enredados por segredos quando havia alguém por quem valesse decifrar o próprio passado. Convidou Zara para conversarem num lugar neutro. Ela escolheu um parque, um banco sob árvores que nasciam de concreto. Quis que o encontro fosse numa superfície que não pertencesse a nem a um nem a outro. Havia na escolha um instinto de manutenção da própria autonomia. Chegou no fim de tarde com a bolsinha apertada contra o corpo como aviso. Ali estava uma mulher que não se deixaria tornar enfeite. Sentaram-se e, sem rodeios, falaram da imprensa, dos rumores e das consequências que uma exposição poderia ter para a mãe de Zara, para o emprego no restaurante, para a paz que ela havia rígido. Min-jun ouviu com atenção, uma atenção que tinha o peso da ação. Prometeu não manipular nada. Prometeu não responder com violência. Prometeu, sobretudo, não tomar decisões por ela. Eu posso proteger, disse ele com voz baixa. Mas não quero que isso seja desculpa nem muleta. Você vai decidir até onde eu entro. Ela ouviu, avaliou e viabilizou uma regra clara. Nada de contatos que enlouquecessem seu trabalho. Nada de presentes grandiosos. Nada de decisões em nome dela. Aceitou ajuda prática, arranjos médicos para a mãe, uma oferta de pagar um curso novamente quando as contas estivessem mais estáveis. Mas solicitou que tudo fosse feito sem holofotes. E quando pediu para que ele mantivesse distância de assessorias que pudessem usar o nome dela como mercadoria, Min-jun concordou sem hesitar. Sua concordância vinha com uma promessa que não podia ser feita em público. Ele não poderia garantir que todos ao redor respeitariam esse pacto, mas ele faria o que estivesse ao alcance. Ainda assim, o mundo real tem quem viva de expor e explorar.
Um fotógrafo folgazão tentou conseguir fotos de Zara entrando no carro de Min-jun. Um blogueiro alimentou teorias com imagens de encontros em espaços públicos. O impacto foi imediato no restaurante. Perguntas de clientes que buscavam protagonismo. Um gerente que solicitou uma conversa delicada sobre imagem do estabelecimento. E por trás disso tudo, a sensação de que a estabilidade de Zara podia ser quebrada por alguém que considerasse seu trabalho um palco. Ela respirou fundo e tomou decisões pequenas, mas firmes. Explicou ao gerente a situação. Manteve horários. Pediu que as informações à imprensa que poderiam afetar sua família fossem bloqueadas. Conversou com a mãe com a honestidade que sempre guiara sua vida. E usou a amizade como conjunção, pedindo a Maya que ficasse alerta para qualquer movimentação suspeita. Maya respondeu com exageros protetores e com contatos úteis. Advogados de imagem, um jornalista amigo que prometeu não publicar nada sem ouvir os dois lados. As redes nesse período eram uma arma e um escudo simultaneamente. Feriam e às vezes reconstruíam muros. Do lado de Min-jun, a família percebeu o deslocamento. Chairman Park, que vivia numa espécie de estoicismo ritualizado desde a perda que o deixara com a alma mais fria, foi informado do vínculo. Esperava-se dentro do clã que escolhas matrimoniais fossem consideradas como movimentos estratégicos, alinhamentos que garantissem saúde política e, em muitas ocasiões, alianças. A ideia de um filho tão visivelmente ligado a uma mulher fora dos círculos tradicionais foi recebida com diferentes graus de desaprovação. Min-jun sabia que havia custos, não era ingênuo. A resposta do pai veio em forma de convite. Um jantar, num salão do Four Seasons, onde a família se reunia em ocasiões que demandavam etiqueta e resolução. Não foi um chamado casual. A etiqueta do convite tinha o peso de uma convocação. Zara hesitou. A situação exigia coragem, a mesma que a levara a sentar naquele sofá com vista para a cidade e decidir conversar. Mas ela reconhecia a diferença entre coragem e imprudência. Pediu tempo. Queria entender como seria aquela exposição. Qual discurso seria usado e se haveria armadilhas. E quando concordou, fez isso com condições. Ficaria apenas sentada à mesa, falaria o mínimo necessário e não permitiria que o pai dele falasse dela como peça de jogo. No jantar, o salão tinha o brilho calculado que os lugares de poder sempre possuem. Louças que refletiam candeeiros, flores dispostas como pequenos símbolos de controle e garçons que se moviam com a precisão de quem atua numa coreografia treinada. O chairman recebeu-os com um formalismo medido, uma cortesia que escondia um juízo. Observou Zara com olhos que pesavam história. Ele via nela não apenas a esposa potencial de seu filho, mas uma escolha que poderia significar ruptura. A primeira rodada de perguntas veio como sempre vinha em jantares assim. Triviais, quase instrumentais. De onde vem sua família? Que cursos pretende retomar? O chairman fez indagações que pareciam teste de resistência, avaliando se a mulher diante dele teria a espinha ereta que ele considerava necessária. Ele foi pontual, direto, sem maldade ostensiva. Sua intenção não era humilhar, mas filtrar. Havia questões maiores em jogo: honra, lealdade. O que significava pertencer a uma família cujas decisões repercutiam muito além da sala. Zara respondeu com a clareza que ganhara nos anos de trabalho. Falou da mãe, do diagnóstico que oscilava entre esperança e tratamento. Falou de seu desejo de estudar direito social para poder entender e um dia ajudar pessoas como a mãe. Falou da importância de autonomia. Sua fala foi breve e sem intencionalidade de impressionar. Era a verdade, contada por alguém que não queria favores. O chairman ouviu e, por instantes, a dureza do rosto suavizou. Havia, naquelas linhas que formavam seu semblante, memórias de perdas e decisões difíceis. Ele, que tivera sua própria vida rearranjada por alianças que custaram mais do que conforto, talvez tenha visto refletido em Zara aquilo que um dia fora a esperança para sua família. Alguém com fibra, capaz de suportar tempestades. Ainda assim, o jogo não cedeu completamente. Houveram olhares, provocações sutis de alguns membros da mesa, menções veladas ao passado que podem associar risco. No entanto, algo inesperado aconteceu. Quando uma das matriarcas da família mencionou a conveniência de buscar uma aliança com uma família mais ligada ao mercado financeiro internacional, Zara interveio, não com cólera, mas com firmeza que cortou a conversa. Meu compromisso é com minha mãe e com meu trabalho, disse ela, olhando o chairman no olho do jeito que só quem passou por noites de vigilância sabe olhar. Se vocês querem saber sobre meu valor, venham descobrir no esforço que eu já sustento. Não sou uma mercadoria para ser avaliada em mesas privadas. Houve um silêncio que pesou, mas que, ao mesmo tempo,
deu à cena um viço novo. O chairman mediu a coragem, conseguiu ver a integridade, e de algum modo, foi forçado a considerar a escolha do filho com outra lente. Não rompia com a tradição, mas permitia que um traço da modernidade invadisse o espaço. O jantar terminou sem alianças consolidadas, mas com um reconhecimento cuidadoso. Ali havia uma mulher que não se venderia e um filho que escolhera respirar a própria decisão. Depois daquela noite, o nível de hostilidade não se transformou em tempestade imediata. Transformou-se antes em tensão contínua. Notas oficiosas, encontros discretos de figuras que costumavam aparar arestas, e nos corredores da cidade, um clima de quem observa esperando que o arranjo estoure. Para Min-jun, isso significou recalibrar. Para Zara, significou reconhecer que o ato de escolher alguém como parceiro poderia acarretar consequências para os entes queridos. Ela pensou na mãe, no trabalho, nos estudos. Pesou e decidiu avançar. A agência que sempre exigira permaneceu intacta. No refúgio que haviam criado, encontros regulares no café preto e jantares neutros, a intimidade cresceu com cuidado. Não era a velocidade das novelas, era a construção paciente de pequenos gestos, uma playlist anônima enviada em madrugada chuvosa, um livro emprestado com dedicatória de uma frase que nunca fora falada em voz alta, uma receita que a mãe de Zara ensinara por telefone, e que Min-jun tentou replicar, desastroso, para provocá-la ao riso. Cada gesto era uma sutura, uma costura que feria menos precisamente o que havia sido por anos. A confiança avançava em rendas, não em torres. Houve uma noite meses depois do primeiro encontro em que o cansaço coletivo e privado tornou-se corpo. Uma semana de pressões, notícias amplificadas, sugestões que queriam cooptar a história. Eles se encontraram no apartamento de Min-jun, sem paparicos, com jantares simples e uma vontade de se verem sem artilharia. Conversaram do que ainda despertava medo em cada um. Ele falou de como alguns em seu círculo entendiam sua escolha como traição. Ela falou de como olhavam para ela como uma peça que poderia ser instrumentalizada. Havia naquela conversa uma honestidade mais nua do que haviam permitido antes. A primeira noite que passaram juntos foi menos evento do que consequência. Não houve pressa, não houve roteiro. Houve proximidade construída, decisões mútuas de recuar quando um queria espaço, de aproximar-se quando o outro pedia, de confessar medos mesmo na respiração. As palavras que acompanharam o gesto foram curtas. Está tudo bem? Posso ficar? Só aqui. O que aconteceu foi humano e terno, envolto em consentimento e cuidado. Pela manhã, quando a cidade acordou com sua pressa habitual, eles se encontraram nas xícaras de café, sorriam com a tranquilidade de quem se permitiu ser humano no meio do caos. Saíram daquela intimidade com uma sensação de que o risco valera a pena, não porque solucionara conflitos, mas porque lhes dera a coragem de enfrentar as próximas etapas. Os dias que vieram foram de trabalho sobre confiança. Eles inscreveram limites novos. Como lidar com a imprensa? Como apresentar a relação em eventos? O que comunicar à família e quando? Min-jun abriu gavetas emocionais. Explicou sobre Helena Kim, sobre a decisão que ajudou a encobrir um falso desaparecimento para salvá-la de maquinações que aprendiam a acordos antigos, não em busca de absolvição, mas de compreensão. Ele não falou de detalhes que pudessem ferir. Falou do medo de repetir um padrão, do esforço para manter pessoas seguras sem transformar a liberdade em armadilha. Zara ouviu e, com a firmeza que lhe era própria, definiu como aquele passado poderia ser parte da história dele sem tornar-se agenda de controle para a relação. Helena, quando mencionada, foi uma sombra que pairou com dignidade. Não uma exótica vinda de outro país, mas uma mulher que, por vontade própria, decidira buscar uma vida longe. Min-jun poupou a sensacionalização. E isso para Zara teve peso. A sensação de que havia honestidade e não manipulação. Ela pediu que, se Helena retornasse algum dia, quereria ouvir da boca dela diretamente a própria versão. O pedido não era de curiosidade romântica, era de justiça para com todas as partes. Não demorou até que rumores sobre o suposto retorno de Helena circulassem nas entranhas do submundo e da imprensa. Alguns afirmavam que ela buscava limpar seu nome. Outros sugeriam que o movimento seria usado como manobra política para reestruturar alianças. Era a cartografia do medo. Nomes, datas, encontros. Min-jun lidou com isso como sempre lidara com possíveis crises, com discrição e com quem verdadeiramente precisava saber dos fatos. Seu cuidado, porém, não substituía a perspectiva de Zara. Ela exigiu que a verdade, quando fosse necessária, fosse dita em tempo e com respeito à sua autonomia.
A aparência de uma harmonia tão cuidadosamente construída foi testada no que viria a ser o maior momento público daquele período. O jantar no Four Seasons com o chairman já havia sido um último aviso. Agora, o que os aguardava era uma situação de escala, uma confraternização onde se discutiriam investimentos, uma espécie de evento de fachada, mas de poder real. Haveria representantes de famílias, jornalistas que escreviam notas a pretexto de sociais e, inevitavelmente, olhos que buscavam qualquer deslize. Zara entrou na sala com a honestidade de quem não queria ir para uma arena. Queria ir para dar um passo que assumia. Vestia algo simples, elegante, que comunicava cuidado sem ostentação. Sentiu olhares, alguns curiosos, outros julgadores. Para ela, cada passo era uma negociação íntima com a coragem que, em tempos, custara-lhe noites de insônia. O jantar começou com formalidades que, em parte, dissimulavam o que estava em jogo. O chairman ocupou seu lugar de comando e, em dado momento, convidou Min-jun a falar. Min-jun falou com a calma precisa de quem conjuga poder com vulnerabilidade. Afirmou publicamente que a escolha por Zara era consciente e declarada. Não um ato de rebeldia impetuosa, mas uma decisão que vinha de um desejo de construir uma vida que não fosse apenas continuidade do que o sobrenome exigia. Houve murmúrios. Alguns foram de desaprovação, outros de curiosidade. Então algo mudou. O chairman fez uma pausa e, pela primeira vez em público, olhou para Zara de uma maneira que não era pioneira e nem acusatória. Era uma tentativa de medir se ela, que aceitou uma posição tão visível, poderia ser também uma parceira digna de respeito. Em seguida, surpreendeu a todos com uma atitude que parecia contraditória aos seus hábitos. Fez um brinde. Não foi uma bênção emocionada. Foi, ao contrário, uma proclamação protocolar com um tempero novo. Ao futuro que se construa com responsabilidade, disse. Era um gesto pequeno, porém inovador. E a sala aparou a respiração. Mas a paz pública tinha limites. Logo após o brinde, uma mensagem anônima chegou ao celular de uma das firmes influências na sala, insinuando que havia negócios antigos não resolvidos que poderiam explodir se certas alianças fossem apertadas. Olhares de preocupação cruzaram a mesa. A atmosfera mudou. Quem vive do poder entende que o barulho público pode ser um motor que acelerará movimentos que interessam a alguns. Foi nesse momento que Zara se destacou de novo. Em vez de recuar, ela se levantou, pediu a palavra e falou sem subterfúgios. Não vim para ser peça de jogo. Se há dívidas do passado que precisam de resposta, que se resolvam sem queimar pessoas que escolheram amar. A declaração foi firme, não foi estridente, elegante, direta. Estabeleceu um lembrete ético. Nem todo poder tem direito de instrumentar vidas para seu benefício. Havia ali, nas palavras dela, algo que o chairman e os presentes ouviram como verdade. Uma verdade simples e ressonante. A noite resolveu-se sem rupturas públicas, mas com um efeito que permaneceu nos corredores. Zara marcou posição. Não era mais apenas a mulher que o nome que carregava escolheu. Era uma voz que sabia se defender no próprio terreno. E para muitos, isso teve o efeito inesperado de humanizar a escolha de Min-jun. Ele não estava apenas experimentando rebeldia. Ele escolhera uma pessoa que mantinha firme o próprio eixo. Os meses que vieram provaram ser um terreno onde a construção da relação exigia novos tipos de negociações. Houveram pressões veladas, tentativas econômicas de uso do sobrenome, sondagens que procuravam fragilizar as bases de Zara. Em uma ocasião, um antigo associado do clã fez propostas que poderiam ter resolvido dívidas significativas da família dela com rapidez. Propostas que exigiam uma conformidade ética que Zara não estava disposta a comprar. Min-jun cortou aquela possibilidade com uma rapidez que doeu em alguns de seus aliados. Não por vontade de dominar, mas por decisão de proteger o que ambos consideravam essencial, a autonomia de Zara. Ao mesmo tempo, o casal investiu em ações concretas para mudar a realidade ao redor deles. Min-jun, ciente de que o coração de Zara batia na causa de quem precisa de apoio, mobilizou recursos para pagar parte dos tratamentos médicos da mãe dela, mas fez isso através de canais que respeitassem a privacidade delas. Pagamentos diretos à clínica, sem holofote. Zara aceitou e impôs que não se trataria como favor público. A atitude do homem foi percebida por ela como um gesto de apoio, não de compra. Trabalharam também para que a cidade pudesse ver que uma escolha pessoal não era um pretexto para violar a dignidade alheia. Criaram um acordo. Nenhum assessor faria comentários vazios. Nenhuma nota seria emitida em nome de Zara sem sua revisão. Pareceu um detalhe pequeno, mas foi um modo de estabelecer limites que muitas mulheres nesse mundo jamais conseguiram impor.
Com o passar do tempo, as notícias deram espaço para assuntos novos. A circulação de informações seguiu seus ciclos. Alguns inimigos recuaram, percebendo que a visibilidade poderia tornar movimentos perigosos demais. Outros ficaram ao largo, esperando por momentos de fragilidade. Min-jun e Zara souberam que a paz seria sempre provisional, mas escolheram ainda assim construir. O avanço íntimo se transformou em compromisso público quando Min-jun, numa tarde de primavera, fez algo que havia pensado por meses. Não foi um gesto cinematográfico. Não houve fotógrafo a postos, nem anúncio sorridente. Foi uma conversa no sofá da sala de estar, com luz morna entrando pela janela e a mãe de Zara dormindo depois de uma sessão de tratamento bem-sucedida. Ele pegou a mão de Zara, olhou-a nos olhos como quem pede licença para se abrir e perguntou com voz contida e sincera se ela aceitaria caminhar com ele não apenas nas horas de afeto, mas nas responsabilidades que seu nome impunha. Zara levou algum tempo para responder. Não porque duvidasse do afeto, mas porque mediu o mundo que o gesto envolveria. Pensou na mãe, nas manhãs no restaurante, nas reformas que o casamento traria, nas repercussões públicas. Ao final, sorriu e disse que aceitaria, mas em condição de igualdade. A escolha seria compartilhada, as decisões também. Não era um sim ingênuo. Era um acordo que traduzia seu desejo de participar nas escolhas, não ser carregada por elas. O noivado foi anunciado com a discrição combinada. Uma nota breve, fotos feitas por amigos próximos, sem entrevistas lucrativas. A cidade reagiu com ondas previsíveis de curiosidade e especulação. Mas o que importava para ambos era a concretude do compromisso. Havia na cerimônia íntima que fez a ponte entre o noivado e a celebração pública, um momento onde as famílias trocaram olhares e, por vezes, tentaram reconciliar memórias e expectativas. O chairman, em privado, ofereceu a mão em sinal de reconhecimento. Não era plena aprovação, mas era um laço que se fortificava no silêncio. O casamento, quando aconteceu alguns meses depois, foi um evento que conseguiu equilibrar o tempero de exposição com a vontade de que a celebração fosse um ato de escolha e não um espetáculo de poder. Escolheram uma catedral antiga, mais por seu significado de abrigo e história do que por ostentação. A lista de convidados misturou figuras de diversos mundos. Gente de negócios, amigos de Zara, aliados antigos e silenciosos do clã, que mesmo irritados pelas mudanças, reconheceram que aquele gesto anunciava uma nova direção. A cerimônia foi contida sem discursos prolixos. Havia lágrimas, sorrisos e a sensação de que duas pessoas tinham decidido voluntariamente seguir juntas. A festa que se seguiu não se transformou em um desfile de vaidade. Foram conversas discretas, abraços sinceros e música que evocava memórias. Havia sim quem olhasse com desconfiança, e havia quem dissesse que o casamento representava, na verdade, uma mudança estratégica. Mas isso era impossível de controlar. O que podia ser controlado era a forma como os dois se tratavam, com respeito, cuidado e a lembrança contínua de que a liberdade do outro era inviolável. No epílogo desses eventos, a vida do casal tomou um ritmo que misturava a normalidade dos afazeres com a tensão latente do mundo que os cercava. Zara retomou os estudos, agora com bolsas e com apoio que não publicitavam sua história. A mãe recebeu cuidados melhores e mais regulares e a gratidão de ambas era prática, não espetáculo. Min-jun continuou com suas responsabilidades dentro e fora de casa, sempre com a ambiguidade que o definia, atos de proteção que nem sempre eram puramente inocentes, decisões que o ligavam ao passado e ao mesmo tempo um esforço real, ainda que imperfeito, de limitar como o seu poder era usado. Houve episódios de tensão, telefonemas anônimos que sugeriam reações de antigos parceiros do clã, tentativas discretas de minar negócios que sabiam afetar a moral que desejavam impor. Mas nenhum deles se transformou em calamidade. Em vez disso, serviram de lembrete constante. As escolhas de amor não apagam a complexidade das origens, nem garantem segurança eterna. Eles entenderam isso. Por isso, as promessas foram cuidadosas, as celebrações modestas, os compromissos firmes. Na vida cotidiana, o que mais mudou talvez não fosse o brilho das festas, mas as pequenas rotinas que traduzem afeto. Jantares rápidos entre compromissos, mensagens curtas ao longo do dia para saber se havia o jantar pronto, a partilha de tarefas. Havia ainda debates sérios sobre como usar recursos para causas sociais, sobre como criar um ambiente seguro para a mãe de Zara, sobre medidas para garantir que a exposição pública da relação não transformasse a família dela em alvo constante. Essas conversas eram práticas, não românticas, necessárias para que a relação respirasse. O casamento foi celebrado e os dois seguiram construindo. Eles não conquistaram o mundo, não apagaram o legado sombrio que perseguia o sobrenome,
Mas conseguiram criar um espaço onde a autonomia de Zara era respeitada, e onde Min-jung buscava, com erros e acertos, ser mais do que a herança que recebeu. Eles viraram para muitos um símbolo ambíguo. Alguns viam redenção, outros um luxo perigoso. Mas isso pouco importava para quem já sabia que a vida a dois não se mede por interpretações alheias. No epílogo dessa história, as luzes da cidade continuam a brilhar com a mesma pressa e indiferença. Há quem sussurre, quem julgue, quem inveje. Mas, no apartamento com vista para a metrópole, há também a rotina tensa e eternamente humana de duas pessoas que escolheram seguir juntas. Há planos de estudos, decisões sobre como ajudar outras famílias em situação parecida com a de Zara, conversas que atravessam a madrugada sobre limites e sobre a necessidade de manter o pacto de igualdade que fizeram. O mundo ao redor permanece perigoso. Pessoas que ainda cobram contas de um passado que eles não controlam, inimigos latentes que aguardam oportunidades, e a velha estrutura que sempre existiu em torno do nome Park. Esse perigo é uma presença constante, um lembrete de que redenção não é conquista final, mas trabalho contínuo. Eles aceitaram isso, e é essa aceitação, mais do que qualquer gesto público grandioso, que define a maturidade da escolha. Numa tarde em que o céu estava claro e as folhas ainda se recuperavam da última chuva, Zara caminhou até a cozinha e deixou um bilhete na mesa do pequeno apartamento que, agora, era lar. Voltarei para revisar inscrições de curso. Jantar às 8. Te espero. Min-jung sorriu ao ler, respondeu com uma lista de livros que julgou que ela poderia gostar, e por um momento, houve uma paz que não precisava de aplauso. Era cotidiana, real, construída em passos que poderiam ser pequenos diante do vasto mundo, mas decisivos para quem vive dia a dia. E assim, a história, que começou com uma mensagem de 2 palavras, não se encerra em perfeição, não se transforma em moral ou em fórmula. Permanece como um entrelaçar de vidas onde amor e perigo coexistem, onde escolhas são feitas e reavaliadas, onde o poder é recebido com ambivalência e o respeito é cultivado com cuidado. Eles seguiram, com alianças reconstruídas, com promessas constantes de escuta e com a consciência de que o futuro pediria novas provas, mas caminhavam juntos, e essa era, por ora, a diferença que sustentava o tempo. Se esta história tocou algo em você, conte nos comentários qual momento mexeu mais. O pedido de ajuda, o jantar com o chairman, ou a escolha final de caminhar juntos. E se você quer ver mais histórias intensas como essa, não deixe de seguir o canal para acompanhar próximas narrativas.